Começa a nova fase de vacinação contra o coronavírus, né, englobando agora idosos com 85 anos ou mais. A gente vai falar sobre esse assunto e sobre muitos outros também com o secretário estadual de saúde, médico infectologista, Dr. Jean Gorenstein. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Band News São Paulo, Dr. Jean, tudo bem? Bom dia, Ivan, bom dia, Sheila, e bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês. É um prazer nosso. Secretário, bom, a gente está antecipando, na verdade não antecipando, mas colocando um novo grupo, né, para receber vacina, e ao mesmo tempo a gente tem recebido tantas notícias, e aí falando de outros lugares também do país, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que vai ter que parar a campanha de vacinação porque não há doses, e a gente sempre comenta aqui sobre essa diferença que há, né, entre não só alguns estados, mas algumas cidades também de São Paulo. Em algumas falta vacina, outras sobra vacina, antecipa para outros grupos. De modo geral, como é que o senhor está avaliando e acompanhando esse movimento em relação à campanha de vacinação nas cidades aqui do nosso estado? Tem algum problema de distribuição ou de logística? Isso está mais ligado à forma com que as prefeituras lidam com as doses que recebem? Como é que o senhor enxerga essa questão? Ivan, a distribuição ela é feita de forma isonômica pela Secretaria de Estado da Saúde. Todos os municípios, eles recebem a sua proporcionalidade baseada exatamente na campanha de gripe de 2020. E é isso que é utilizado, tanto para profissionais de área da saúde, assim como os idosos. E por isso nós vemos algumas regiões que têm muito mais, uma população muito maior e recebem um percentual menor do que outras cidades que têm exatamente o inverso, uma população menor, porque essas muitas vezes têm mais idosos que ali vivem. Então essa é a proporcionalidade. Quando chega no município, o município que faz o operacional de distribuição. Ele segue uma normativa feita tanto pelo Ministério através do Programa Nacional de Imunização e cadenciado pela própria Secretaria, mantendo essa regra. Então, por exemplo, quando veio a vacina do Covid, especialmente a vacina do Butantan, a colocação era que a prioridade profissionais da área da saúde, porém, com adendo bem reforçado, naqueles que estivessem no atendimento direto, na linha de frente com os pacientes Covid. Dessa maneira, nós tínhamos os profissionais da UTI, os profissionais dos prontos-socorros, das enfermarias, então médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Essa seria a população elegível nesse primeiro momento. E, de forma gradual, outros grupos ainda da área da saúde e que tivessem uma ligação direta com a assistência. E um sequenciamento dado para o atendimento de pacientes com idades superiores a 90 anos, agora 85, que já foi antecipado já na sexta-feira, mas de 85 em diante, fazendo então com que fosse priorizado a utilização da vacina de uma forma muito clara e lúcida, com muita responsabilidade, uma vez que hoje nós temos ainda um quantitativo de doses baixo. E com isso nós precisamos realmente saber para quem está ofertando essas doses. Mas a secretaria, no âmbito estadual, faz esse tipo de acompanhamento, doutor Jean? Eu recebi hoje a mensagem de uma ouvinte nossa, ela trabalha lá no Hospital Regional em Ferraz de Vasconcelos, né, Hospital do Estado, e ela falou que tomou a primeira dose e ela tomaria a segunda agora na próxima semana, mas que o hospital já mandou um comunicado aos funcionários dizendo que não vai ter essa aplicação da segunda dose. Quer dizer, ainda que a secretaria faça esse trabalho de distribuir de forma igualitária, proporcional para as cidades, para os municípios, existe algum tipo de gerência, né? Existe algum tipo de acompanhamento em relação ao que os municípios têm feito com essas doses, né? A gente tem visto aí que alguns aplicam a primeira sem ter a segunda, outros aplicam só a metade para justamente guardar a segunda, então há algumas diferenças, né? Sem dúvida, e totalmente errado, porque fogem a regra. Nós, inclusive, deixamos muito claro que as pessoas receberiam a primeira dose e
aumentamos o montante da primeira dose com a condição que as que receberam a primeira dose receberiam a segunda dose intervaladas por 28 dias. Então, essa foi a colocação muito clara que a Secretaria de Estado passou para todos os municípios. Então, quando ela gasta todas as suas vacinas, acreditando que poderá se utilizar de uma forma errônea, seguindo a normativa errada, isso acaba impactando, por exemplo, o caso dessa profissional. É óbvio que o Estado estará distribuindo novamente e ela terá a possibilidade, a oportunidade de receber a segunda dose, até porque ela não pode ser penalizada pela ação de gestores que passam a agir de uma forma não condicionada àquilo que foi nos passado. E dessa maneira, nós temos inclusive o próprio Ministério Público fazendo uma análise de quem foram as pessoas que receberam a vacina que não estariam nesses grupos prioritários. O Ministério Público entende que as vacinas são patrimônio público, com o patrocínio, o investimento feito pelo Ministério da Saúde, e elas merecem realmente serem adequadamente utilizadas. Então, sem dúvida alguma, essas avaliações serão feitas no sentido de se avaliar qual foi o erro, até porque eu vou usar uma frase ruim, os fura-filas, para entender se houveram as pessoas que, infelizmente, não estavam elegíveis, elencadas nessas prioridades e, infelizmente, acabaram recebendo. Secretário, há muitas dúvidas aqui entre os nossos ouvintes em relação ao calendário. Eu acho importante reafirmar, até porque há essas diferenças a depender do município. Houve aqueles municípios que anteciparam esse momento de vacinação que a gente começa agora, essa etapa. Então, gostaria que o senhor falasse exatamente em que momento da vacinação a gente está, que etapa é essa começando agora, apesar dessas diferenças de municípios, como é que está o calendário, o cronograma de agora em diante? O que existe, Sheila, é que nós tínhamos até o início do ano um programa estadual de imunização. Até então nós não tínhamos a sinalização do Ministério da Saúde de adquirir essas vacinas e, dessa maneira, as 46 milhões de doses seriam destinadas exclusivamente a brasileiros que moram em São Paulo. Porém, felizmente, nós tivemos o aceno do Ministério da Saúde, que fez a aquisição dessas doses, e dessa forma ela acabou sendo distribuída para todos os estados e Distrito Federal através do Programa Nacional de Imunização. Porque essa é a prerrogativa do Sistema Único de Saúde, do SUS, no sentido de ser democrática, homogênea, isonômica. Ela tem que garantir para que todos recebam vacina. Dessa maneira, o nosso calendário deixou de ter a mesma celeridade. Nós teríamos a condição de imunizar todos os brasileiros de São Paulo até junho, no mais tardar em julho. Nós fizemos um calendário para isso. Mas a partir do momento que essa vacina ela é incorporada ao Programa Nacional, São Paulo acaba também, pela regra de proporcionalidade, ficando com menos doses. Nós ficamos numa média de 23% do total de doses. Com isso, nós seremos menos céleres e, com isso, vacinaremos numa outra velocidade. Por isso, nós gostaríamos, sim, de estar vacinando mais idosos, pessoas com presença de comorbidades, mas isso não será possível nesse momento. Nós temos que garantir que quem tome a primeira dose venha a ter a possibilidade de tomar a segunda dose naquele período estabelecido. Então, por isso nós estamos seguindo de uma forma muito gerenciada, com toda a análise logística e distribuição, para impedir que qualquer um tenha algum risco. Infelizmente, como foi dito pelo Iso há pouco, algumas municipalidades elas não seguem essa regra e criam um mal-estar para aquele que recebeu o imunizante e fica com todas as sensações de desproteção. Bom, começando hoje a vacinação para valer. Isso no plano estadual, né, dos idosos com 85 anos
ou mais, isso valendo para todo o estado de São Paulo. Houve aqui algumas perguntas de ouvintes falando dos profissionais de saúde acima dos 60 anos de idade, se também está valendo. Essa é uma decisão só da Prefeitura da capital paulista, não é, secretário? Não é estadual. Sem dúvida, não é estadual. O Conselho Regional de Medicina pontualmente fez isso para os seus associados, os credenciados, até porque muitos, aí sim, estão nos consultórios, nos ambulatórios, trabalhando e atendendo esses pacientes COVID com suspeita ou com diagnóstico estabelecido. Então, se achou muito nobre fazer a cobertura por se tratarem de idosos e estarem ainda na linha de frente. Outros grupos que não se elencam nessas características, nessas categorias, infelizmente vão ter que esperar mais um pouco. Então, secretário, desculpa de novo insistir nesse assunto, é porque me soa muito mal que, por exemplo, sem nada contra os profissionais de saúde com mais de 60 anos da cidade de São Paulo, mas se a Prefeitura de São Paulo incluiu esse grupo no calendário de vacinação, é porque está sobrando dose em São Paulo para aplicar nesse grupo, que não estaria ali na frente do plano estadual. E em outras cidades está faltando dose para vacinar, como é o caso aqui da nossa ouvinte, a Ana, que tomou a primeira, é profissional de saúde, da linha de frente de um hospital estadual e recebeu uma mensagem de que não vai tomar a segunda. Não é possível que seja feita alguma coisa para mudar essa distribuição, ainda que eu entendo que tem a proporcionalidade. E é com base na campanha de vacinação da gripe, muitas cidades fizeram assim, mas não tem alguma coisa errada no momento em que uma cidade tem dose sobrando para incluir um grupo e outra cidade não tem dose para vacinar um grupo que é prioritário? O CREMESP, só deixando claro, ele está fazendo isso para todo o estado, é o Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo, então ele não está pleiteando só o município. Iniciou-se no município, mas todo o estado estará vacinando esses idosos, quer dizer, pessoas acima de 60 anos, que ainda estão atendendo nos seus consultórios. Mas, volto a dizer, quem faz a eleição de quem são essas prioridades é cada um dos municípios. Então, ele distribui para os hospitais, para as unidades básicas de saúde. E aí nós temos uma outra questão individual de cada uma dessas instituições que também estarão fazendo o sequenciamento dessas listagens. O que nós infelizmente vimos em alguns hospitais é que o profissional do almoxarifado recebeu antes do profissional que é da linha de frente. Talvez seja a questão da nossa ouvinte. Então isso não pode acontecer. É o bom senso, é a prática do bom senso, é a prática da responsabilidade, especialmente com a proteção dessas pessoas que estão na linha de frente e têm o risco de ficarem infectados. O problema é quando você pega, mesmo que jovens, mas que estão na linha de frente diretamente, o problema é que se esse indivíduo adoecer, nós perdemos a mão de obra, a força de obra que atende os nossos pacientes, que acolhe os nossos pacientes na forma grave. Isso não pode acontecer. E quando isso acontece, você não perde só ele. Você acaba tendo que afastar contactantes, as pessoas no entorno. Então, isso é muito, realmente, ruim. Então, por isso, eles têm que estar devidamente protegidos, independente da sua idade, mas por serem eles profissionais de frente. E quando vamos sequenciando, vamos olhando outras categorias. Para ter uma ideia, Ivan, eu sempre reforço isso. Eu sou médico, sou infectologista e todos os dias, antes de ir para o Palácio ou para a Secretaria, eu passo no Covidário de um hospital aqui em São Paulo. E aí, passo pelo menos das 6 às 8 da manhã a visita. Eu vou embora. Eu não seria a prioridade se eu fosse me comparar exatamente com aqueles que ficam 12, 24 horas expostos. Eles estão muito mais expostos. Então, eu não poderia me utilizar, e não fiz isso, da prerrogativa de secretário, para tomar uma vacina antes. Estou aguardando a minha vez, mesmo podendo me candidatar e dizer que, olha, eu posso. Não, calma, tem gente que precisa mais do que você. E é esse bom senso que as pessoas têm que ter. As pessoas têm que ter hoje um gesto também de humanidade.
É isso aí. Só um dado aqui antes da Sheila fazer a pergunta. São 15 cidades que, por enquanto, descumpriram aquele prazo que o Tribunal de Contas do Estado deu para que os municípios informem sobre a vacinação. Então, o TCE notificou mais de 100 prefeituras aqui no estado de São Paulo, pediu dado. Ele quer o nome dos profissionais que atuam na linha de frente, quais são os grupos prioritários, quais foram as medidas que foram adotadas para impedir irregularidades, né? Tudo isso para identificar, como disse o secretário mais cedo, os casos dos fura-filas, né? Então, são 15 cidades que ainda não se manifestaram, 8 pediram mais tempo para responder. Então, assim, se você for olhar na letra ali, né, Sheila, 8 municípios pediram mais tempo para responder, eles já estão vacinando. Né? Não já era para ter esses dados em mão. Então, a gente sabe que existe ainda, assim, algumas, enfim, diferenças aí de cidade para cidade, que não pode acontecer, como disse aí o secretário. Agora, doutor Jean, nós vimos alguns casos, e são pontuais, pelo menos daquilo que a gente tem informação até aqui, mas são pontuais mesmo, né, dado o tamanho da campanha de vacinação, de enfermeiros que chegaram a dar a picada, mas não aplicaram a vacina, não injetaram a dose da vacina. Qual a recomendação para a população de São Paulo, para que fique atento, aquele adulto que vai levar um idoso para essa vacinação, que fique de olho, que acompanhe de pertinho essa vacinação? Quais são as orientações, as recomendações? O que nós temos que ver que realmente algumas, infelizmente, foram casos absolutamente pontuais, absurdos, sem qualquer. Eu acho que a única palavra que me vem à cabeça é absurdo, para não dizer desrespeito, desumanidade, tudo. Mas o que é importante que as pessoas sempre prestem muita atenção, que quando a agulha é aplicada, existe a manipulação do polegar. O polegar ele faz com que aquele êmbolo da seringa entre, e aquele líquido que estava no seu interior, então, acaba sendo inserido, injetado no braço de quem estiver recebendo. Então, essa é a forma clássica da gente entender que realmente o imunizante, que a vacina foi inserida naquela pessoa. Secretário, para a gente terminar, já agradecendo aqui sua presença mais uma vez na Band News FM, falamos hoje aqui sobre o caso de Araraquara, né, que iniciou um lockdown depois de identificar aí a variante do coronavírus, alguns números que têm se desencontrado aqui em relação ao número de pacientes, em relação a qual cepa. Queria que o senhor nos informasse, então, exatamente quantos pacientes foram identificados e com qual cepa, né? A gente tem aquela do Reino Unido e tem a cepa também, aquela variante do coronavírus de Manaus, né? Como é que está sendo feita essa contabilidade e o acompanhamento também desses pacientes? Todas essas amostras, foram 24 amostras que saíram de Araraquara e foram enviadas para o Instituto de Medicina Tropical sob os cuidados da professora Esther Sabino. Elas foram sequenciadas. Inicialmente, essas amostras, veja bem, inicialmente mostraram 8 cepas compatíveis com aquela mutação do Amazonas. 3 delas, naquele primeiro momento, vieram sugerindo que pudessem ser do Reino Unido. Foram repicadas através dos primers, que a gente chama, que ajudam no sequenciamento genético, e, portanto, foram liberadas praticamente na noite de ontem como 12 amostras positivas para a cepa P1, que é a cepa do Amazonas. De toda forma, o Instituto Agroflux está aguardando essas cepas até para uma questão de confirmação, mas 12 cepas compatíveis com Amazonas foram identificadas, então, nessas amostras de Araraquara. Portanto, não tem nenhuma amostra do Reino Unido em qualquer material que tenha sido enviado de Araraquara. Outras 3 amostras foram enviadas por Jaú, que também vieram como essa variante P1. Conseguimos resgatar agora pela manhã o informativo que essas 3 pessoas são militares que vieram de Rondônia, então muito possivelmente tiveram contato lá, então isso deixa também a gente um pouco mais tranquilo, porque não seriam cepas autóctones, por exemplo, circulando naquela região. Então isso abre realmente, nós estamos atentas, estamos alertas, mas a gente precisa muito apoio da população
porque essa cepa ela tem uma característica de transmissão maior entre pessoa a pessoa, e já temos em São Paulo, agora no sábado, foi identificado alguém que não teve história de viagem, que não teve história de contato com alguém que viajou para o Amazonas. Então isso reforça que existe já um caso comunitário de transmissão aqui no próprio município de São Paulo. Então a gente precisa ter realmente atenção muito maior, porque a gente sabe que essa cepa transmite muito mais pessoa a pessoa, é o que a gente chama de infectividade, mas ela também tem demonstrado, por onde ela passou, o comprometimento de jovens e, inclusive, com formas graves em jovens que não tinham nenhuma comorbidade, não tinham outras doenças em curso. E aí a palavra do médico infectologista Jean Gorenstein. Quando a gente tem esse número de pacientes, 12 pacientes com cepas, né, do Amazonas, quando elas são identificadas, existe algum tipo de cálculo ou previsão que se faça, do ponto de vista mesmo médico, secretário, sobre se essas cepas já estariam circulando de uma forma, enfim, maior, menor, com mais incidência ou menor incidência, com base nesses números que foram identificados? Por isso que o governo do Estado de São Paulo, especialmente pela Secretaria de Estado da Saúde, nós estamos investindo em testes, porque é muito importante que eu não apenas faça esse diagnóstico, mas rastreie todos que estão à volta, todos os contactantes, para a gente garantir e saber se eu tenho outros contactantes ou não, para saber e fazer análises aleatórias também na população, para que na população que realmente faça diagnóstico clínico, manifestações clínicas, mesmo que leves, dor de garganta, nariz entupido, forçando dessa forma com que se consiga fazer um diagnóstico muito mais precoce e restringir a circulação das pessoas que estiverem infectadas com o SARS-CoV-2 de qualquer forma, mas especialmente com a cepa mutante. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez, obrigada pela entrevista, doutor. Até uma próxima. Muito obrigado, Sheila, Ivan. É sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado.